Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe, pessoal aí do ensino médio. Nós vamos fazer algumas aulas, né, EAD, porque todos os itinerários, uma parte deles é EAD. Então, essa aqui fica sendo como a nossa aula EAD e a gente vai discutir alguns assuntos que vão, no final, né, gerar uma atividade avaliativa. Então, iremos fazer isso toda semana. Conforme prometido, nós vamos trabalhar agora com o componente curricular Geografia, para que vocês tenham aí conhecimento para fazer o Provão Paulista e também não se percam aí no conteúdo da unidade curricular Geografia para o segundo ano, tá? E também para o terceiro ano, que não teve no segundo ano do ano passado, tudo bem? Nossa aula hoje será sobre segregação socioespacial, uma, uma, uma aula pertinente aí à segunda série do ensino médio. Então, ó, a gente tem uma imagem, né, real, né, de uma praia lá na África do Sul, tá? É a praia de Durban. E essa foto foi tirada em 1989. Né, ela está escrita em três idiomas: inglês, em africano e Zulu, que são as línguas oficiais aí do país, África do Sul. E se tratar de uma área de banho reservada, tá, para uso exclusivo por integrantes do grupo racial branco, tá? Não estou inventando história, é algo que está aí realmente explícito, né? Houve aí na África do Sul até meados dos anos 90 o apartheid, né? Criado aí como uma ideologia separatista, né? Segregação racial, que pendurou aí por 30 anos, né? Ou mais de 30 anos dentro do país, tá? E o que a gente pode refletir daí, né? Isso não aconteceu somente na África do Sul. Vários países estabeleceram leis, né, segregatórias, racistas, né, como os Estados Unidos, por exemplo, até os anos 60. O Brasil também, até um certo ponto, até o século XIX, nós tínhamos várias leis, né? Inclusive aqui a gente teve a escravidão, com a abolição mais tardia das Américas. Então isso não foi um contexto somente da África do Sul. É que na África do Sul aconteceu o neocolonialismo, né, no século XX, que, né, favoreceu que haja a segregação racial no país, tá? O neocolonialismo é um assunto que vocês já devem ter visto aí no componente de história e no componente de geografia no ensino médio, quando a Europa, né, ela recoloniza a África por um período de tempo, e faz com que os países voltem a ser, né, como se fossem colônias europeias no século XX. E os países lutam para sua reindependência. Então, a África do Sul, ela conseguiu sua reindependência da Inglaterra aí no meados do século XX, tudo bem? A segregação socioespacial, né, a gente pode dizer nesta foto do Rio de Janeiro, né? Só de olhar a foto, a gente já consegue observar algumas diferenças, né, no sentido arquitetônico mesmo, urbanístico da cidade do Rio de Janeiro, né? Nesta parte aqui a gente vê alguns prédios, aparentemente prédios modernos, prédios de um padrão social elevado, né? Porque o metro quadrado do Rio de Janeiro, perto das praias, é super disputado, temos um valor agregado nestes imóveis. E um pouquinho mais para cá, né, um outro tipo de moradia que aqui no Brasil nós chamamos de favelas, né? Então, é a favela da Rocinha, ao lado de São Conrado, que é um bairro, né, residencial do Rio de Janeiro, uma das maiores comunidades do Brasil, sendo a favela da Rocinha, muito famosa aqui no Brasil, conhecida aí por todos, né? E por que tem favelas no Brasil, né? As favelas, elas estão muito ligadas à parte socioespacial, né? Onde as pessoas com baixo poder aquisitivo conseguem ter uma moradia por conta do valor dos imóveis, né? E aqui, né, nessa outra parte do bairro São Conrado, outra classe, né, social consegue morar, né, adquirir seus imóveis por conta de conseguir, né, pagar o valor que esses imóveis apresentam. Então, segundo Cavalcante de Araújo, um autor, a segregação socioespacial está presente no cotidiano das pessoas,
na medida que elas são privadas acesso a serviços básicos, como a educação, saúde e ao lazer. Podemos ver por essa foto, né, que a favela, ela não tem todos os serviços básicos garantidos de boa qualidade, claro, né? Hoje, né, no século XXI, os políticos, né, tentam dar uma certa qualidade a toda a estrutura desses bairros um pouco menos favorecidos de estrutura, né? Mas ainda não se compara, né, aos bairros de maior estrutura, né? Então, falta-se muito, por exemplo, não tem como ter uma boa, por exemplo, estrutura de saneamento básico, de pavimentação das ruas, porque as favelas realmente não apresentam esta estrutura. Normalmente, elas são feitas em terrenos, né, como morros, terrenos alagados, áreas da cidade, né, que não tem uma boa estrutura nem geográfica, né? Então fica muito mais difícil de elas apresentarem alguma estrutura relevante que faz com que as pessoas tenham os mesmos acessos do que todas as outras pessoas de outros lugares da cidade. Pode ser visível no aspecto precário das moradias, o espaço público como ruas e praças. Gente, a favela, ela não tem praças, né, como em outros bairros. A parte de lazer é roubada, né, não há. Muitas pessoas moram na favela, não acessam as cidades por vários motivos. E também a violência, né? A violência que ocorre dentro dessas áreas é super, né, alta. Os índices de violência são altos e a gente tem algumas regiões desterritorializadas. O que seria, né? Algumas favelas, elas têm o crime organizado, tá? Muito expressivo, que faz com que as pessoas não sejam protegidas pelo Estado. Vocês sabem que na favela existe uma lei própria, uma organização própria, né? Fundamentada aí pelas organizações criminosas que até punem as pessoas que não cumprem as regras da própria favela. E essas punições podem ser mutilamento de membros, pode ser algum tipo de castigo ou até mesmo a morte, né? E não conseguem ser não consegue ter abrangência da proteção da polícia do Estado. Então, olha a desterritorialização é quando o Estado não consegue mais administrar um território dentro da jurisprudência que o Estado deveria alcançar. Mas como o crime organizado está muito bem instalado nesses espaços, a polícia não consegue entrar e a justiça não consegue proteger os cidadãos. Então isso é uma realidade brasileira, não só no Rio de Janeiro, mas como em outras cidades do Brasil. Segundo Marcuse, né, um autor, historicamente existe um padrão geral de segregação das classes sociais que podemos dividir da seguinte maneira, né? Temos a divisão cultural, que realiza através da língua, da religião, das características étnicas, do estilo arquitetônico ou por país, nacionalidade. No Brasil, né, vamos falar aqui de São Paulo, nós temos alguns bairros, né, com temáticas de alguma nacionalidade ou cultura. Por exemplo, a Liberdade, aqui na Zona Sul de São Paulo, é um bairro que foi, né, dedicado aos asiáticos, né? Então, se você for visitar a Liberdade, você vai ver uma arquitetura um pouco diferente, uma arquitetura que foi trazida aí pelos imigrantes japoneses, chineses, coreanos e outros do Sudeste Asiático. A gente consegue ver até alguns restaurantes, mercados com alguma alimentação voltada para este público. Então, pode ter também alguma segregação por divisão cultural. A 2, por divisão funcional, é resultado da lógica econômica, resultado da divisão entre bairros residenciais e comerciais, áreas rurais e indústrias. Ela pressupõe a divisão do espaço de acordo com seu uso para cada atividade. Damos outro exemplo aqui na cidade de São Paulo, alguns bairros industriais, né? Bairros onde estão instaladas indústrias e tem pouquíssimas residências, porque as indústrias elas têm que ocupar um grande espaço, espaço geográfico, e elas têm uma certa escolha para que elas sejam instaladas. Normalmente elas são instaladas perto de grandes rodovias que facilitam o escoamento das suas mercadorias. Nós temos algumas indústrias, por exemplo, na região da Dutra,
né, da rodovia que liga São Paulo e Rio de Janeiro. Se você for para Dutra, entre São Paulo e Guarulhos, você vai ver grandes plantas de indústrias, tá? Então, por divisão funcional. Por exemplo, a Avenida Paulista, a Avenida Berrini, aqui em São Paulo, é a parte dos escritórios das empresas financeiras, né? Como São Paulo é um grande centro financeiro do Brasil, então alguns bairros e avenidas são dedicadas aos prédios com escritórios. Então, essa seria a divisão funcional de uma cidade, tá? E divisão por diferenças de status hierárquicos, que reflete e produz as relações de poder da cidade e pode ser representada, por exemplo, por um enclave, condomínio fechado, ou pela distribuição de serviços públicos pelo Estado. Então, em São Paulo, nós temos aí uma divisão por diferentes estados hierárquicos, por exemplo, bairro Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte e Zona Central. Cada uma dessas regiões existe uma realidade, um contexto diferente, né? Que pode ser aí que a Prefeitura de São Paulo distribua, né, os recursos necessários e as classes sociais que vivem nesse lugar de maneira igualitária. É o que a tentativa é essa, tá? Então vamos lá. Retome as fotografias da Rocinha Rio de Janeiro, Brasil, e da placa fixada na praia de Durban, aproximadamente 570 km de Joanesburgo, na África do Sul. E com a orientação do professor, elabora um breve excerto, que é um texto, refletindo os grandes desafios da segregação socioespacial no mundo contemporâneo. Então vamos lá. Nós temos aqui no começo da aula esta placa com este dizer, tá? Será que esta realidade tem algo em comum com esta outra realidade? Como que funciona, como funcionou historicamente a formação das favelas no Brasil? Será que tem a ver com este conceito histórico dentro do Brasil? Será que a lei de segregação racial, né, que houve no Brasil até 1888, e um pouquinho aí neste contexto de tempo, houve a construção dessas favelas, né? Tem alguma coisa a ver? A escravidão, as leis que favoreciam aí a discriminação racial por cor da pele e a escravidão ao surgimento de favelas? Então aqui, pessoal, vocês vão escrever para mim. Eu vou deixar no Google Sala de Aula um link que vocês possam escrever essa resposta e me enviar, tudo bem? Então vamos lá. A segregação socioespacial apresenta uma série de impactos em diversos aspectos na vida urbana e social. Então, o que essa segregação socioespacial vai gerar de consequências aqui para a sociedade? Primeira coisa, vai ter desigualdade de oportunidades, porque quem mora na favela, a favela ela não situa-se na parte central, né? Geograficamente, as favelas estão nas periferias, né? Principalmente a cidade de São Paulo, como ela é gigantesca, a gente percebe que as favelas ficam assim, uns 30 quilômetros do centro, 20 quilômetros, a pessoa demora 1 hora e 40 para chegar no seu trabalho. Então, é já um problema, né? Uma pessoa que mora no local e desloca-se para outro para trabalhar, né? Então, há realmente uma desigualdade de oportunidades, porque essas pessoas nem usufruem do seu lazer, né? Que a metade da vida delas, elas ficam dentro de transportes públicos. E toda a parte de lazer, né? Fica também distante de suas casas. Então, não há oportunidades aí de usufruir desses espaços urbanos. A violência e a criminalidade é algo real, né? Não é que só na favela existe criminalidade, não é isso, mas o grau de violência é um pouco maior devido ao contexto e aonde estão instaladas essas organizações criminosas, organizadas, até a palavra organizadas. Às vezes as facções criminosas são mais organizadas do que o próprio Estado. Desenvolvimento econômico desigual, né? A gente percebe que as moradias não têm a mesma estrutura. Exclusão social, né? Como eu falei para vocês anteriormente, não tem acesso à cultura, não há cinemas em favelas, não há teatros, não há manifestações culturais relevantes. Claro que hoje, né, existem várias ONGs que leva um pouco de cultura e assim até uma cultura de boa qualidade para as favelas, mas não seria o suficiente comparado a outros locais da cidade.
perturbação do ciclo de pobreza, inclusive quem sofre mais com enchentes, com falta de água, com falta de qualidade de água, com falta de acesso a alimentos de boa qualidade, são esses locais mais afastados. Impacto ambiental desigual, principalmente calor, insetos, doenças, né? Falta de acesso de saneamento básicos, tem a ver com a segregação socioespacial e a marginalização cultural, dentre outras. Então, após a análise dos últimos tópicos do foco do conteúdo, que é estes tópicos aqui, releia o excerto e analise as possibilidades da reescrita de novas construções. Não se esqueça de estabelecer com o seu professor o modelo, modelo de entrega da atividade. Eu vou pedir para vocês fazer um pequeno textinho, né, mostrando essas consequências associadas à segregação socioespacial. Eu vou escrever o enunciado lá no Google Sala de Aula para que vocês consigam fazer aí um pequeno texto. Vamos lá. Eu peço a vocês, né, que a gente consiga aí fazer uma reflexão, né, sobre a segregação socioespacial. A gente tem aqui, até na cidade de São Caetano, algumas diferenças entre os bairros. Eu citei bastante a cidade de São Paulo, porque é a cidade onde eu moro e é onde eu tenho algum tipo de experiência para comentar com vocês, mas São Caetano também é uma cidade muito pequena, né, em comparação a São Paulo, mas também a diferenciação de bairros, né, há uma segregação socioespacial quando a gente fala do bairro Prosperidade, bairro Fundação, né, que também é relevante para a gente ver as diferenças de estrutura mesmo da própria cidade de São Caetano. Se vocês quiserem até citar no texto de vocês, vocês podem citar, que vai enriquecer um pouquinho mais, tudo bem? Espero vocês lá na Google Sala de Aula para a gente conseguir fazer as nossas atividades. Muito obrigado e até a próxima.